Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 93º dia de propósito. Esse propósito firme que nós estamos de fazer a leitura total da Bíblia nesse ano de 2021. Então, a todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Qual é a nossa meta? É fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E nós só conseguiremos fazer isso se nós realmente nos dispusermos a conhecer mais a Deus. E nós conhecemos mais a Deus nos expondo a sua palavra, queridos, conhecendo mais a Deus através da revelação da sua palavra. É o que ele nos garante, né? Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano. Então esse é o nosso propósito, tá bom? Eu queria muito encorajar você a vir comigo, né, nessa jornada aí até o dia 31 de dezembro. Nós estamos aqui pelo Facebook, Instagram e YouTube nesse momento. E a nossa meta é realmente fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Então todos vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Léo, Douglas, meus queridos irmãos que estão aqui também pelo Facebook, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Antes de nós adentrarmos o nosso propósito, hoje estamos aqui no livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulos 4, 5, 6 e 7. Hoje nós vamos fazer aquele resumão de tudo que está acontecendo até agora aqui, tá bom? Mas antes de nós realmente irmos pro resumo, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Muitas pessoas hoje entraram em contato comigo aqui no privado, na verdade já fazem alguns dias, né? Pedindo orações por situações específicas que têm passado, que estão acontecendo. Então, nós, queridos, como irmãos em Cristo, nós estamos sempre orando uns pelos outros. E talvez nessa tarde, você também, nesse dia, né? Você tem alguma coisa que você também queira orar e queira estar apresentando ao Senhor. Então, que nós possamos juntos fazer essa oração, irmos para esse tempo de oração agora, tá bom? Então vamos orar, se você pode, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração bem breve, mas com toda certeza sendo eficaz, porque o Senhor também nos garante na sua palavra que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então todas as vezes que você se dispuser no seu coração orar, saiba de uma coisa, o Senhor, ele é um Deus que tem ouvidos e que ouve, e mais do que nos ouvir, ele também tem uma boca e nos responde, ele também é um Deus que responde, que corresponde às nossas orações e todas as nossas expectativas, né? A nossa confiança, quando está no Senhor, nós não somos decepcionados, nós não ficaremos decepcionados, é o que ele também nos garante na sua palavra, tá bom? Então se você precisa gerar expectativa e colocar a tua confiança em alguém, que seja no Senhor, tá bom? Então nós podemos orar, vamos juntos? Então vamos lá, Pai. Nós oramos agora em nome de Jesus e somos muito gratos ao Senhor por mais um dia, meu Deus. Muito obrigada, porque até aqui a tua forte mão tem nos sustentado, Senhor. Nós bem sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos, Pai, podem ser frustrados ou impedidos. Eu oro agora, Pai, pela vida desse homem e dessa mulher que nos acompanham agora, Pai. Senhor, para que eles sejam alcançados pelo teu Santo Espírito. Senhor, que eles sejam guiados em todas as coisas, que toda confusão na mente, que toda guerra, Senhor, que toda confusão que vem para tentá-los, ó Deus, ficarem desanimados, paralisados, com medo, Pai, diante das situações, que tudo isso, Pai, seja cancelado e anulado agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, nós oramos, porque a sua palavra nos garante que quando nós oramos, Pai, e tudo o que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Então, Senhor, eu oro agora, nesse momento, e todas as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, Pai, que elas sejam alcançadas e que todo medo saia, que toda ansiedade saia, que toda preocupação saia, Senhor, fé sendo gerada em seus corações, para que eles possam avançar e continuar, Senhor, crendo em Ti, porque Tu és Senhor no céu e na terra, Pai, e não há nada difícil demais que o Senhor não possa realizar. Tu és um Deus que muda a história, Tu és um Deus que muda situações, Tu és um Deus que tem todo o poder para curar, para transformar e para libertar. É por isso que nós oramos, Pai. Oramos, Pai, uns pelos outros e te pedimos que todos, Pai, que estão comigo agora, todos que estão assistindo esse vídeo agora, sejam alcançados de maneira poderosa pelo Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Recebe aí, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Saiba disso. Não há nada difícil demais que o Senhor não possa realizar. Ele é o Deus que realmente abre portas onde não tem. Ele é um Deus que gera situações onde não tem. A gente olha com os olhos naturais, parece não ter mais jeito. Mas Ele é Deus e Ele com seu poder pode fazer todas as coisas. E nós, o que cabe a nós? Nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, cabe a nós somente confiar e crer. Tudo é possível ao que crê, é o que ele diz na sua palavra. Tudo é possível ao que crê. Então que você possa crer no seu coração, porque Ele vai fazer. Amém? Então vamos lá. Queridos, olha só, estamos aí nessa jornada poderosa aí de leitura total da Bíblia. Estamos já no livro de 2 Samuel. Ontem nós paramos ali no capítulo 3, né? Hoje nós vamos continuar aqui, queridos, no capítulo 4 e tem muita coisa acontecendo aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu vou pegar aqui o meu resumão para você, não sei se você já tem conhecimento, mas eu sempre pego um resumão, assim, vou anotando os pontos mais importantes do que está acontecendo naquele dia, como meta para que você acompanhe o resumo, né, dos pontos principais e depois, quando você for fazer a leitura, você já tá sabendo, tá muito por dentro, né? Porque aqui a gente esmiuça, faz um negócio assim bem simplificado, né? Num linguajar bem fácil, para quando você for fazer leitura da palavra de Deus, aquilo dali fazer todo sentido para você, tá bom? Então olha só, capítulo 4, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para dizer para você como é que começa. Olha só. Capítulo 4 começa dizendo que o rei, lembra o rei, filho de Saul, o nome dele é Isbosete. Ele ficou sabendo da morte de Abner. Ontem nós falamos de Abner. Abner, ele era um dos oficiais de Saul, né? Braço direito ali de Saul. Com a morte de Saul, Saul colocou então esse filho dele aqui no poder, né? No governo ali, reinando sobre a maioria de Israel, exceto Judá, porque quem estava sendo o rei de Judá ali nessa ocasião era Davi. Lembra disso? Pois é. Então aqui, quando ele ficou sabendo da morte de Abner, ele perdeu a coragem de liderar o povo, queridos, nessa ocasião. Então o que ele faz? A palavra do Senhor vai nos dizer que ele acabou elegendo 2 irmãos, né, para poder então reinar ali sobre todo o povo. Esses 2 irmãos, eles eram da tribo de Benjamim. O nome deles era Baaná e Recabe. Aí olha o que aconteceu. Um dia, queridos, eles entraram no palácio aqui de Isbosete, né? Era uma ocasião assim mais ou menos por volta de meio-dia, a palavra vai nos dizer. Eles entraram, queridos, sem que fossem percebidos. E ali eles foram até o quarto de descanso ali do rei. E sabe o que ele fez? O que eles fizeram? Mataram o rei. Mataram, olha só, sem causa, né? Pensando assim, até aqui não houve nada. Pelo contrário, o rei já havia, né, escolhido eles para que eles pudessem ficar no lugar dele e reinar, porque ele já não se sentia mais encorajado a fazer aquilo, né? Aí eles foram lá, mataram ele e deixa eu te falar o que eles fizeram. Pegaram, cortaram a sua cabeça, a palavra do Senhor vai nos dizer, e eles foram até Hebron para levar a sua cabeça a Davi. Na imaginação deles, eles pensaram o seguinte: vamos ser aprovados, né, por Davi com essa atitude. Só que, querido, se tinha algo que Davi era um homem que tinha muito temor do Senhor e a sua palavra. Eu não sei se você também vai se lembrar, mas nos capítulos anteriores falamos sobre um homem que chegou até Davi, também mentindo, né, que tinha matado Saul ali, inventando toda uma situação, achando que receberia a aprovação de Davi, mas Davi acabou matando esse homem, mesmo sendo uma história mentirosa, porque não foi esse homem que matou Saul, né, na ocasião, mas ali, como ele confessou com a sua boca que Davi não tinha conhecimento, ele acabou perdendo a vida. E deixa eu te contar, aqui não foi diferente. Esses 2 irmãos chegaram para Davi, contaram essa história novamente, e Davi, queridos, manda também matar esses 2 homens. Por quê? Porque o rei, ele era um ungido, né? Ele era um escolhido do Senhor, então não poderia fazer isso. Então aqui no versículo 8, ó, eu até separei para nós fazermos leitura, onde o Senhor fala exatamente isso aqui para eles, né? Que eles não poderiam ter feito isso diante do Senhor. Aí, queridos, continuando aqui, vamos lá. Davi, então,
conta o relato, esse relato que eu tô contando para vocês, que eu acabei de fazer resumo aqui, desse outro homem, né, que se apresentou dizendo que havia matado Saul, e ele contou isso aqui, esse resumo. Então, agora uma coisa que é importante eu dizer para vocês aqui, que também aconteceu, e já vamos acabar o capítulo 4. Então, resumindo a história, os homens morreram, tá? Chegaram ali para se apresentar a Davi com esse relato de que tinha matado o rei, o filho de Saul, e eles acabaram perdendo a vida, tá? E uma coisa importante também que acontece no capítulo 4, aqui é mencionado a história de Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Eu não sei se você já ouviu falar sobre Mefibosete algum dia na sua vida, mas aqui é a primeira vez que é mencionado o nome de Mefibosete na Bíblia. Então, quem era Mefibosete? Mefibosete, queridos, ele era o filho de Jonatas, né? Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia da morte de Saul e do seu pai Jonatas, né? Então, como ele estava com a sua ama, a cuidadora dele, quando ela tomou conhecimento desse fato, ela saiu correndo desesperada e por conta disso, ela acabou caindo, né? E Mefibosete acabou caindo e ficando realmente aleijado das suas pernas, dos seus pés, né? Então, aqui no capítulo 4 faz menção também. Só isso também que menciona por enquanto, tá bom? Vamos adiante então. Capítulo 5, o que acontece então? Com a morte então do rei, porque haviam matado ele, e esses dois que iriam substituí-lo, acabou morrendo também, né? Por conta da sua atitude. Davi, ele é ungido rei. No capítulo 5 aqui então, diz que Davi é ungido rei. Todos, né, das tribos de Israel, os seus representantes, né, prometeram a ele fidelidade, reconheceram, né, e falavam com ele que mesmo quando Saul era rei, que era Davi que liderava eles. Então, assim, eles reconheceram todo o poder, né, de Davi de liderança. E ali eles fizeram uma aliança, né, diante do Senhor. Davi, os homens, fizeram uma aliança diante do Senhor nessa ocasião. Davi aqui, queridos, tinha 30 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou durante 40 anos. Então, ó, durante 7 anos e meio ele reinou em Hebrom. E durante 33 anos em Jerusalém. Que nessa ocasião, então, aqui ele já estava reinando sobre todo Israel, tá bom? Não tinha local que estava separado como antes, né? Coisas importantes também que acontecem aqui no capítulo 5. Davi venceu os jebuseus com seus soldados, né? Eles subestimaram aqui Davi, viu, queridos? Quando você for fazer a leitura, você vai ver os jebuseus ali querendo afrontar Davi, mas não teve como, né? Davi venceu eles. Ali era uma fortaleza, chamada Fortaleza de Sião, que depois que Davi venceu, veio a se chamar Cidade de Davi. Cidade de Davi se tornou a morada mesmo de Davi, e cada dia que ia se passando, queridos, a palavra vai nos dizer que Davi se tornava mais e mais forte. Por quê? Porque o Senhor, a palavra diz exatamente assim, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estavam com ele. Então, versículos 11 e 12 diz o seguinte, olha que situação que aconteceu aqui, preste bem atenção. Irão, ele era rei de Tiro, ele mandou mensageiros a Davi, falando para Davi, né, para que construísse um palácio para ele, então, nessa ocasião. Então, ele enviou materiais ali, né, carpinteiros, pedreiros, para poder fazer essa construção. Davi compreendeu, então, que o Senhor, queridos, havia feito ele realmente rei sobre todo Israel e que havia enchido ele de bênçãos, né, por amor a Israel, então ele iria reinar sobre o seu povo, né? Ele era o seu escolhido. Ok, fazendo essa observação para você, porque aqui foi quando foi feita a construção do palácio de Davi. E daqui a pouco você vai ver uma coisa interessante que Davi teve a ideia de fazer. Vou te contar, presta bem atenção. Outra coisa, já morando em Jerusalém, já finalizando aqui o capítulo 5, o Davi se casou com outras mulheres, ele já tinha aqui nessa ocasião 3 esposas, né, fora as concubinas. Então ele se casou com outras mulheres e concubinas, e aqui em Jerusalém houve o nascimento de outros filhos de Davi. Nós falamos, salvo engano, ontem de ontem sobre filhos dele que nasceram em Hebrom, e agora esses aqui nasceram em Jerusalém. Quem foram esses filhos? Vamos lá. Samua, ou então Samua, né, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade e Elifelete. Foram esses os filhos que nasceram em Jerusalém. Guarda esses nomes aí também, que daqui a pouquinho você vai ver que é importante. Não hoje, mas logo logo você vai ver que é importante esses nomes aqui. Quem será o próximo rei, né? De acordo com a linhagem aqui
do rei Davi, tá bom? Vamos continuar. Outra coisa também que aconteceu aqui no capítulo 5, e vamos encerrar mesmo agora, já nos últimos acontecimentos. Os filisteus, ao tomarem conhecimento que Davi agora era o rei, eles começaram a querer prendê-lo e também, não só prender ele, como todo o exército, né? Então Davi consulta ao Senhor, né, para saber se ele deveria ir ou não contra os filisteus para poder lutar contra eles, né? O Senhor diz que sim, os filisteus se espalham, queridos, mas mesmo assim, em perseguição, Davi vence todos eles, né? Eles foram vencedores e Davi, com toda certeza, exclamava, dizendo que foi o Senhor quem havia feito aquilo, foi o Senhor quem havia dado vitória a eles. Finalizamos o capítulo 5, só falta 6 e 7 e já encerramos hoje o nosso devocional. Fica firme aí, meu irmão, fica firme, minha irmã, vamos lá. Capítulo 6, o que aconteceu então? Finalizamos então aqui com a vitória de Davi sobre os filisteus. No capítulo 6, a palavra vai nos dizer que Davi reuniu seus melhores soldados. Quantos soldados eram aqui? 30.000 soldados. Davi reuniu os melhores, ok? Foram em busca da Arca da Aliança, que também vai acontecer uma coisa muito curiosa, que eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido falar em alguma ministração, mas se não, aqui é onde vai fazer menção sobre o cuidado e o zelo que deveria se ter pela Arca do Senhor, e alguém aqui não cuidou. Escuta só, olha o que aconteceu. Davi então foi buscar a Arca da Aliança, né? A palavra vai nos dizer, queridos, que a arca estava na casa de Abinadab. Então, Davi estava retirando a arca de lá, a intenção era levar lá para sua casa, né, lá para sua terra. Mas nesse meio tempo, quem veio trazendo essa arca? Os filhos de Abinadab, que era Uzá e Aiô. Aiô mesmo, é o nome dele, isso mesmo. Aí o que aconteceu? Eles guiavam o carro, né? Era um carro novo de boi, lá vinha eles seguindo com a arca. Só que os bois tropeçaram, queridos, e meio que a arca tremeu como se fosse cair, né? Nessa ocasião aqui. E aí, um dos homens, né, que foi usar nesse caso, ele foi tentar segurar a arca. E quando ele foi tentar segurar a arca, queridos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor viu aquilo dali como um ato realmente assim, de irreverência, né? Tipo assim, ele não poderia ter feito aquilo. E ali nessa ocasião, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele acabou morrendo. Ele morreu ali, foi um sinal de falta de reverência, né? De irreverência nesse caso aqui. E ele acabou morrendo. E ali, queridos, Davi ficou muito triste. Foi questionar o Senhor, foi falar com o Senhor, né? Mas Senhor, por que, né? Tudo isso aconteceu. Então, nesse meio tempo, ao invés de levar a arca para sua casa, ele acabou, então, meio que assim, mudando a rota e deixou a arca aqui nesse caso, na casa de Obed-Edom. E nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi muito, muito abençoado, ele e toda a sua família. Então, quando Davi ficou sabendo dessas bênçãos que estavam acontecendo ali na casa de Obed-Edom, ele foi lá buscar a arca, né? Só que agora ele mudou a estratégia para poder levar a arca para sua casa. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele mudou a estratégia, ele vinha dançando então e celebrando muito, muito alegre, né, na frente da arca. A cada 6 passos que eles davam, Davi oferecia o sacrifício ao Senhor, nessa ocasião aqui, e assim eles foram transportando a arca com muita alegria. Agora olha o que aconteceu aqui. Mical, que era uma das esposas de Davi, lembra? Mical era filha de Saul e ela era uma das esposas de Davi. Quando ela estava na janela, ela avistou Davi vindo e Davi salteando, dançando, né? E ela olhou aquilo dali com um ar de desprezo, queridos. A palavra vai nos dizer que ela olhou Davi dessa forma, com um olhar de desprezo, não gostou, né? Teve desprezo no seu coração. E ali nessa ocasião, quando seguiu um pouco mais, né, Davi então chegou até a sua cidade, ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz ali diante do Senhor, ofereceu ali para todo o povo pão, vinho, bolo, né, e logo depois abençoou todos seguiram para sua casa. Davi foi para sua casa abençoar a sua família. Quando ele chegou em casa, deixa eu te falar o que aconteceu. Mical chegou para ele e falou o seguinte, vou falar para você exatamente o que Mical disse. Eu vou ler para você, versículos 20 a 23 aqui do capítulo 6. Olha só, eu tenho que ler para você o que ela falou para ele. Olha, como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas do Senhor, como se fosse um homem vulgar do seu povo.
olha só, ela foi com afronta, né? Quer dizer, ela foi ali realmente com ar de desgosto, na verdade, por tudo que Davi havia feito, né? Mas Davi respondeu o seguinte para ela: olha, eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar de seu pai Saul e de toda a sua família. Perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor, e eu continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitados por todas essas servas e servas que você falou. Queridos, e a palavra do Senhor vai nos dizer, no último versículo desse capítulo aqui, que Mical não teve filhos durante toda a sua vida. Olha que coisa. Então, assim, nós entendemos aqui nada subjetivo, porque nós temos que nos apegar ao que a palavra de Deus está dizendo. Parece um entendimento, né? Fica bem claro o entendimento de que aquela postura que ela teve diante do rei não foi algo bom, realmente não foi bom até aqui, né? E por isso ela então não teve filhos durante toda a sua vida. Tá bom? Capítulo 7 agora para nós encerrarmos o nosso devocional de hoje, do nosso 93º dia. Vamos lá. Capítulo 7 então, o que aconteceu? Acabamos aqui com essa situação, né? De Mical não teve filhos durante toda a sua vida. No capítulo 7 estava tudo tranquilo. A palavra vai nos dizer que Davi já estava habitando na sua própria casa. O Senhor havia lhe concedido descanso, né? Israel não tinha mais guerras contra nações vizinhas, estava tudo bem. Então Davi chegou para o profeta Natan e falou o seguinte: olha, eu tô pensando o seguinte, eu moro num lindo palácio, assim, minha vida tá maravilhosa, eu não acho que seja legal, não acho que seja justo deixar o Senhor, a arca do Senhor, a arca da aliança, apenas numa tenda. Eu não acho que isso seja bom. Aí Natan fala para ele o seguinte: olha, então faça como você achar melhor, né, rei? O Senhor é contigo, então faça como o Senhor achar melhor. Só que, queridos, nessa noite, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor apareceu a Natan. E eu quero ler com você também. Todas as vezes que o Senhor fala algo, eu sempre vou ler na íntegra. Eu sempre falo isso aqui. Quando eu estiver fazendo leitura na íntegra do versículo, é quando o Senhor está dizendo. Eu acho super relevante contar, porque fazer um resumo do que o Senhor disse, eu não acho legal. Então eu vou ler com você o que o Senhor disse aqui, ó, no versículo 5 já do capítulo 7. O Senhor aparece para Natan, o profeta Natan, e diz o seguinte: Será você o que vai construir uma casa para eu morar? O Senhor apareceu a Natan, e isso daqui Natan ia ter que falar com o Senhor, tá bom? Natan ia ter que falar com Davi, tá bom? Então, o Senhor já começa dizendo isso. Será que é você que vai construir uma casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em uma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo, e eu nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Eu nunca pedi que me construíssem um templo de cedro. O Senhor falando para falar para Davi: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Queridos, agora aqui eu queria dizer para você, isso aqui mexeu comigo hoje. Nossa, meu Deus, aqui é muito forte. Olha o que o Senhor continuou dizendo. Você entendeu? Davi queria construir um lugar para que o Senhor pudesse habitar, um templo assim de tão grande prestígio quanto aquele que ele estava morando. Davi achava que ele habitando numa tenda era muito pouco, que o Senhor merecia mais. O Senhor estava explicando aqui: olha, eu nunca pedi, eu nunca falei isso com pastor nenhum, né? Mas agora diga para o meu servo Davi. Aí então continuou dizendo assim: eu escolhi você para ser o guia do meu povo, o guia do povo de Israel, quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado e tenho destruído os teus inimigos. E o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos da terra. Olha como continua. Eu escolhi uma terra para Israel, meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas. Queridos, o Senhor continua dizendo aqui e diz mais, para finalizar aqui para você,
que Davi, e não somente Davi, mas que toda a geração dos filhos de Davi, que eles serão uma dinastia de reis, né? Que quando ele morrer, que ele descansasse, né, com os seus antepassados, que o Senhor iria fazer os seus filhos ocuparem o seu trono, o seu reino, né? E o seu reino seria uma fortaleza. Olha como continua. Eu serei pai, e ele para mim serão como filhos. Se ele pecar, eu o castigarei com o castigo de homens e com açoite de homens, mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados diante de mim, e o seu trono estabelecido para sempre. Ah, é poderoso isso, né? Vocês entendem? Gente, eu acho maravilhoso a forma como o Senhor fala. Olha, muito poderoso, maravilhoso. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer, então, que o profeta Natan procura Davi, conta tudo para Davi. Abre o coração ali, entrega tudo que o Senhor havia mandado. E ali, nessa ocasião, queridos, Davi entrou para o tabernáculo, né? E orou ao Senhor. Então, ele começa. Ó Senhor Deus, porque derramou suas bênçãos justamente sobre este servo de família tão insignificante. E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor, ainda me promete uma família que não terá fim. Essa bondade está longe da compreensão humana, ó Senhor Deus, pois o Senhor Deus conhece o seu servo e sabe como sou. E o que eu posso falar? Tudo isso o Senhor faz porque assim prometeu, de acordo com a tua palavra e de acordo com a tua vontade. E termina aqui, Davi continua, mas termina então, Davi pedindo para que ele confirmasse aquilo que ele havia falado, né? E termina ele falando o seguinte: abençoe o seu servo e abençoe a sua família, para que ela continue para sempre diante da tua presença, pois foi assim que o Senhor prometeu. E assim, queridos, hoje nós terminamos aqui o nosso devocional de hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos dar continuidade, então, fica aí ligado de acordo com o cronograma que nós estamos seguindo, tá bom? Grandes coisas vão acontecer. Tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não conseguiu assistir o vídeo inteiro, o que você vai fazer? Eu vou deixar ele salvo aqui, como eu sempre deixo. Você volta e assiste todo esse devocional, porque Deus vai falar muito com você hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente do horário que você vai estar recebendo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.